Ei, ei, você já parou para pensar o quão é importante a figura masculina na formação de um menino para que ele se torne um homem de verdade? No vídeo de hoje eu vou trazer uma reflexão a respeito desse assunto. Ontem eu assisti um filme chamado Gran Torino, um filme estrelado e dirigido por Clint Eastwood, um ator aí muito renomado na área do cinema, que fez vários filmes aí de faroeste. E esse filme, salvo engano, é de 2008 e é um filme atemporal. É aquele tipo de filme que você assiste do início ao fim. São 2 horas de filme aproximadamente e trazem reflexões para além de uma vida inteira. Basicamente o filme conta a história de Clint Eastwood, né, que ele é o Walt, que contém spoilers nesse vídeo, né? Ele perdeu a sua esposa, mora sozinho, é um veterano de guerra, e ele mora num bairro nos Estados Unidos que agora está predominantemente povoado por chineses. As pessoas que ele lutou contra na guerra agora são seus vizinhos. Ele mora sozinho nessa casa e tem uma família ao lado de chineses também, que tem um garoto lá nessa família. Esse garoto, ele não tem uma referência masculina, não tem um pai na família. Ele é só ele, as irmãs, a avó e a mãe. Então, dentro daquele contexto que aquele garoto se encontra, que é o tal, ele não tem uma figura masculina. E acaba que esse ator Walt, que era extremamente preconceituoso, acaba se tornando essa referência. No início do filme, o Tom, ele é taxado por ser um mariquinha, um fragilizado, um beta, né, digamos assim, por fazer sempre tarefas de mulher, caracterizadas, né, como de mulher, como lavar pratos, arrumar a casa, limpar a grama. E ele era aquela figura, aquela criança, aquele adolescente, né, que sempre cabisbaixo, não conseguia se comunicar com outras pessoas. E o Walt assumiu essa figura masculina para o Tom. E do início do filme até o final, a gente vê uma transformação gigantesca a partir do momento que aquele garoto tem um contato com um homem na sua raiz. Um homem que ele é conservador, um homem já velho e um pouco preconceituoso, mas ele quebra os preconceitos durante o filme e torna-se um amigo do Tom, não só um amigo como um mentor, ensinando a ele atividades de homem, né? Ele ensina o Tom a consertar coisas, ele ensina o Tom a mexer com ferramentas, apresenta o carro para o Tom, a entonação, ensina até como se comunicar um homem com outro homem. É uma cena icônica do filme, vou botar essa cena aí para vocês verem. E a gente vê a transformação. E eu trouxe essa reflexão na minha mente assistindo esse filme, o quão é importante, né, a gente ter um mentor, não necessariamente o pai. Nesse caso, do próprio Tom, não foi o pai dele, não tinha pai, foi um vizinho, que acabou sendo um mentor masculino ali, que trouxe o modelo de homem para que ele pudesse aprender como o homem se porta, como o homem se relaciona no convívio social. E nós devemos procurar esses modelos de masculinidade, esses modelos de homem, para que moldemos também nossos caráteres e nossas atitudes. Eu tive vários modelos, graças a Deus eu tive um pai. Meu pai foi o meu primeiro modelo de masculinidade, de homem, de como se erguer, como me postar. Mas quem não tem pais tem que procurar outros mentores. Temos mentores aí em artes marciais, tem vários professores de artes marciais aí, é o exemplo do jiu-jitsu, que é a arte marcial que eu participo, que eu tenho certeza que se você estiver precisando de um modelo de masculinidade dentro de uma academia de jiu-jitsu, você vai ter uma conexão com homens de verdade, homens de caráter, homens de valor, que lá, através do contato, você vai moldar um pensamento masculino e vai montar ali com aquelas pessoas um grupo de homens de verdade que querem progredir. Dentro do jiu-jitsu a gente vai ter o contato aí com vários homens em diferentes faixas etárias aí de idade que vão passar experiências, vão passar através do contato ali no tatame, né? Respeito, a questão de o olhar firme, a questão de se impor, de não se achar menos que as outras pessoas, que a gente aprende de fato com o contato ali, com outras pessoas, com outros homens, a gente tem esse contato e evolui nesse quesito. E como uma figura masculina iria impactar na formação de um garoto? Qual a forma que essa figura e a falta dela podem impactar
aí na formação do garoto. Primeiro vamos falar da falta da figura masculina. A falta de uma figura masculina vai gerar um tom, como eu falei no início do vídeo. Um rapaz medroso, que não resolvia nenhum problema, estava sempre cabisbaixo, não tinha autoestima e não sabia conversar com as pessoas, porque ele não tinha tido o exemplo de como ser um homem de verdade, de como um homem se porta no meio social. E só aprendemos isso com outros homens. Não tem como uma mulher ensinar um homem a ser homem. Infelizmente, a mulher tem seu papel de forma importante na formação de um garoto, tem sim. Mas existem coisas que apenas um homem, uma figura masculina, pode fazer pelo garoto. Então, um exemplo, a identidade masculina. Um garoto precisa de referência para entender o que é ser homem. Tem que ter aquele referencial. Você vai ter referenciais em filmes, você pode encontrar um referencial em filme. No próprio YouTube, a figura do David Goggins aí ficou bastante famosa nos últimos anos, que é uma figura que traz um homem rústico, um homem ali militar, que preza pela disciplina. Então você pode utilizar como referencial o David Goggins, pode utilizar como referencial o próprio Arnold Schwarzenegger, que foi um homem que veio de baixo e em tudo que o Arnold se propôs a fazer, ele foi bem sucedido. Então é uma figura masculina ali, um exemplo masculino que você pode pegar e seguir. Kobe Bryant, por exemplo, o Mamba Negra, né? Tem vários vídeos dele aí no YouTube sobre mentalidade, sobre persistir nos seus objetivos. Então, isso, a identidade masculina na sua essência, a gente pode ter vários mentores dessa forma. Não necessariamente de forma presencial, que seria o aconselhável das maneiras que eu passei, né? A questão do jiu-jitsu, a questão até mesmo do futebol, de ter aquele contato, aquele relacionamento, mas através de vídeos, de filmes, de livros, a gente pode ter vários exemplos aí da figura masculina. A questão da autoconfiança e coragem, que eu falei, né? Que um homem ensina o outro a ser autoconfiante. Falta de uma figura masculina, o que a falta pode fazer aí numa criança, né, no seu desenvolvimento. A gente pode estar criando uma criança com uma falta de direcionamento, de uma falta de direção, de não saber resolver problemas, porque não viu ninguém resolvendo problemas como o homem resolve, entende? Uma raiva mal canalizada. Ele sente a raiva ali por não ter tido um pai, ou alguém que assumisse esse papel e transfere essa raiva para as pessoas ao seu redor, para a sua própria mãe, a culpando por não ter essa figura masculina, transfere essa raiva para suas irmãs. Então a falta dessa figura pode acarretar esse tipo de coisa. E às vezes eles podem, quem não tem um referencial próximo, um referencial bom, pode acabar procurando referenciais exteriores que não sejam bons. Entende? Então, a partir do momento que eu não tenho a quem eu seguir aqui nas minhas redondezas ao meu lado, eu busco referenciais fora. E esses referenciais de fora podem ser de forma errada, podem ser homens que não são modelos para um garoto, entende? Então, por isso a importância de logo cedo você ter um referencial, seja ele parente ou não, para que você não siga o caminho errado. Por exemplo, no jiu-jitsu, no judô, que eu comecei no judô na minha infância, num projeto social, lá tinha vários garotos periféricos, garotos que não tinham pais, garotos que não tinham um referencial de masculinidade. Mas ao entrarmos nesse projeto social, nos era cobrado uma nota na escola, disciplina na escola, teria que mostrar ali que estamos indo às aulas, estamos tendo notas boas, tendo um bom relacionamento. Não poderia brigar na escola. Se brigasse na escola, existia punição lá no judô, nesse projeto social. E eu, como vários outros ali do projeto social, levamos os professores João e Jailson, eu lembro dos nomes dele até hoje, como modelos ali de masculinidade, de disciplina, de respeito. Então aquelas pessoas foram nossos modelos ali. E eu tenho certeza que muita gente deixou de ir para o caminho errado porque tiveram esse referencial ali, nesse nosso bairro periférico. Homens que se dispuseram a ser modelos de homem e de respeito através da arte marcial e transformar outros homens. Eu sou muito grato por ter participado desse projeto social e eu sei que ajudou muita gente nesse quesito, de ter uma referência positiva e não se envolver com as coisas erradas aqui do nosso bairro, onde outros não tiveram a mesma oportunidade. Se você teve um bom exemplo masculino em sua vida, seja o seu pai, seu tio, seu avô, um mentor, um professor, seja grato, porque infelizmente muita gente não teve a mesma oportunidade que nós.
E se você não teve essa oportunidade, procure. Mesmo não tem tempo, não tem idade para isso. Procure agora mesmo. Vá numa academia, se matricule, assista vídeos de pessoas que você quer ser parecido, filmes, músicas, enfim. Não desista de achar esse referencial. O mundo precisa de homens fortes e nós que somos homens também necessitamos que criemos outros homens fortes também. Então você, que é um homem de respeito, um homem que é bem sucedido, querendo ou não, você tem seu emprego, tem seu salário, tem o estudo, seja um bom referencial para as pessoas próximas a você, seu sobrinho, seu primo, ou até mesmo do seu bairro, aí, as crianças, seja um referencial de homem, chegue, converse, oriente, aquela orientaçãozinha básica, vai estudar, tal, pratique uma arte marcial, cuide da mente, pense em ganhar dinheiro sempre, cuide da sua família. O básico, você já vai estar ajudando bastante aí para que nós criemos essa legião de homens aí que irão ser protetores e irão ajudar a nossa sociedade que está necessitada, nós estamos necessitados. Então é isso, esse é o vídeo de hoje, essa reflexão após assistir esse filme, Gran Torino. Aconselho a você a assistir um ótimo filme aí de 2008, Clint Eastwood, um diretor e ator excepcional. E o vídeo de hoje é esse, viu? Se inscreva no canal, deixe seu like e é isto.